E na Europa, a Justiça do Reino Unido condena a controladora da Samarco pelo rompimento da barragem que matou 19 pessoas e deixou rastro de destruição ao longo da bacia do Rio Doce 10 anos atrás. Laura Couto. A Justiça do Reino Unido condenou nesta sexta-feira a mineradora BHP Billiton pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, caso que aconteceu em 2015. A decisão faz parte de um processo coletivo movido por um escritório internacional que representa mais de 620 mil vítimas. As indenizações podem chegar a 36 bilhões de libras, que dá aproximadamente 266 bilhões de reais. A sentença aumenta a pressão internacional por reparações. Já a BHP afirma que o processo do Reino Unido duplica ações que, segundo a empresa, já estão em andamento no Brasil pela Fundação Renova. A tragédia matou 19 pessoas, entre elas uma mulher grávida, e destruiu completamente comunidades inteiras. Poluiu também a bacia do Rio Doce e parte do litoral brasileiro. Neste momento, tem uma coletiva de imprensa concedida pelo escritório que está à frente dessa ação para explicar os detalhes relacionados a essa condenação e, inclusive, a sensação das pessoas que estavam aí há pouco mais de 10 anos aguardando o resultado, não aguardando especificamente o resultado deste julgamento, porque essa ação foi movida depois, mas, obviamente, aguardando algum resultado referente ao que aconteceu em Mariana em novembro de 2015. A decisão da Suprema Corte, do equivalente à Suprema Corte no Reino Unido, ela é um tapa na cara da justiça brasileira. Porque a ação movida pelos atingidos na Inglaterra ou no Reino Unido tem uma tramitação e um processo de solução muito mais rápido do que o nosso. Veja bem, em 2015 aconteceu um crime ambiental e um crime contra a vida. Vamos tratar os temas, como a gente fala, por exemplo, não foi fraude ou desvio de dinheiro no INSS, foi roubo. O que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho foi crime contra o meio ambiente, contra a vida. Quando a gente usa o termo exato, a gente tem a dimensão exata do que aconteceu. Essa decisão na justiça brasileira se arrasta. 10 anos, mais de 10 anos, 10 anos e um mês depois, nós não temos sequer um responsável, indiciado ou condenado pela ação desastrosa da gestão do barramento do Fundão em Mariana. Nenhum condenado. E há provas suficientes de que presidência, diretoria de mineração, diretoria de tecnologia sabiam exatamente o que acontecia com o barramento do Fundão. É só o resumo da ópera. No Reino Unido, a controladora, ou uma das controladoras da Samarco, a BHP Billiton, já começa a sentir o peso da ação da Justiça do Reino Unido. E argumenta, e aí é o argumento da BHP Billiton, que não pode haver uma sobreposição de ações, com o Brasil e a Inglaterra sendo acionados ao mesmo momento. Ora, se não pode haver sobreposição de ações, que, desde que condenados, cumpra-se rapidamente e indenize-se, porque é o mínimo que podem esperar aqueles que foram atingidos por esse crime cometido contra o meio ambiente e contra a vida. Falei agora sobre essa coletiva de imprensa. Nosso repórter João Vitor Bedran, ele está acompanhando isso desde o finzinho da manhã e traz para a gente uma atualização, inclusive com repercussões sobre o que está sendo dito nesta coletiva. Fala, Bedran, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Paulo e todo mundo ligado no Meio Dia em Pauta. Temos já alguns pronunciamentos dentro dessa coletiva sobre a condenação da BPH. O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, ele comemorou a decisão da justiça inglesa em considerar a BPH culpada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Ele também falou bastante que recebeu pressões para poder aceitar o novo acordo de reparação do Rio Doce, que foi sancionado, no ano passado, mas ele insistiu na questão do processo internacional. A gente tem a sonorinha separada aí já do Juliano, vamos acompanhar aí rapidinho. Os municípios não foram ouvidos, as empresas não foram ouvidas no acordo de repactuação, os atingidos não foram ouvidos e a maior parcela ficou com o Estado e com a União. E as pessoas vivem nas cidades, nas cidades que estão os problemas, as pessoas não vivem no Estado nem na União. Então, 23 prefeituras não assinaram. Eu queria parabenizar os prefeitos que nós estamos unidos nessa causa e nós vamos até o fim.
Sofri muita pressão no prazo final da assinatura, que foi no início do meu mandato. Muitas pessoas ligando, pedindo para assinar, procurando, né, e críticas por Mariana não ter assinado, mas hoje nós provamos que nós escolhemos o caminho correto, que é o caminho de uma justiça social do maior crime ambiental da história do nosso Brasil. E a gente espera, né, que muito em breve a gente possa avançar agora na segunda etapa, na quantificação de valores, porque Mariana foi uma das cidades mais atingidas. E nessa coletiva, o ex-prefeito do município, Duarte Júnior, ele estava junto do prefeito Juliano Duarte e ele também falou que, ele na época, né, ele ocupava o cargo de prefeito quando ocorreu o rompimento da barragem e foi responsável, inclusive, de acionar a BHP na justiça. E ele fez duras críticas, né, sobre esse processo de forma que foi conduzida aqui no Brasil. Hoje, depois de 10 anos, discutindo se o rompimento era ou não culpa das empresas. E é algo que parece tão óbvio quando a gente está aqui conversando, rompeu por culpa única e exclusiva da empresa. E uma decisão sensacional da juíza que conduz o processo. Deixar claro que a gente sempre buscou uma indenização justa, seja para os atingidos, seja para os municípios. E aqui fazer uma crítica muito direta à União e ao Estado, que foram muito bem contemplados no acordo, sim. A União levando quase 49 bilhões e o Estado mais de 27 bilhões do Estado de Minas Gerais, e não tiveram o cuidado com os municípios atingidos, com as pessoas atingidas. Isso tem que ser falado, porque, de uma forma muito pessoal, eu quero expressar a minha opinião. Um acordo de 170 bilhões, eu não acho que é pouco dinheiro. Eu acho que é um acordo que poderia, sim, ter atendido os interesses dos atingidos que estão aqui lutando e dos municípios. Mas o Estado e a União preocuparam em resolver o problema deles e não deram atenção devida aos atingidos e aos municípios. E aqui, com essa decisão judicial, se comprova que foi a decisão correta. É o seguinte, Júlio e Paulo, agora a próxima etapa desse processo, né, ela está marcada para outubro do ano que vem, de 2026, e ela deve ter uma previsão de durar cerca aí de 6 meses nessa etapa aí que a justiça vai definir, a justiça britânica, né, vai definir quais serão os valores que deverão ser pagos para as vítimas, né, e também para os municípios pela BHP. Muito obrigado, João Vitor Bedran. Olha, a fala do prefeito Duarte Júnior, o atual prefeito, não, o Juliano Duarte, o atual prefeito, Duarte é o prefeito que saiu. A fala do Juliano Duarte ressalta uma questão que tem que ser debatida no Brasil com muita intensidade, que é o pacto federativo. A vida das pessoas é no município. Ninguém vive no Estado, ninguém vive na União. As pessoas vivem nos seus municípios. É lá que eles geram riqueza, é lá que eles educam seus filhos, é lá que eles se divertem, é lá que eles se alimentam, é lá que eles dormem e acordam. E até hoje o que se vê, até nos acordos que são feitos para a repactuação de crimes como o cometido em Mariana, existe o privilégio da Federação, da União, do Estado, em detrimento ao município. O município fica esquecido. Ele ressalta aqui um caso que é emblemático, que é esse crime cometido em Mariana, em 2015, mas essa é uma realidade que nos incomoda. O Pacto Federativo no Brasil é um arremedo, é um fiapo de relação. 12h23. E uma última coisa que é importante a gente falar. Até hoje, o distrito de Bento Rodrigues, que foi destruído pela lama, o novo Bento, ainda está em processo de ocupação pelos moradores e muitos deles reclamando ali de algumas questões urbanísticas dentro da própria casa ali, que esses imóveis são muito fora da realidade que essas pessoas tinham no Bento Rodrigues verdadeiro. Você está me provocando, você faz isso para me provocar, eu sei. Porque é um assunto que me incomoda demais. Quando se verificou o acidente, o crime ambiental e contra a vida em Mariana no ano de 2015, criou-se rapidamente uma entidade chamada Fundação Renova, que escondia o CNPJ dos responsáveis. Essa Fundação Renova é um engodo que agora foi, com a lucidez do Ministério Público, extinta. Extinta porque nada fez. Extinta porque fez em gastos de publicidade 3 vezes mais do que entregou em reparação. Então tá aí, o resultado é esse. O crime continua sendo cometido e a gente não pode deixar de discutir isso.